Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio, quinta semana da Páscoa. Estamos fazendo o nosso itinerário pascal, marchando para a festa de Pentecostes. E hoje, pela primeira vez, aparece explicitamente o tema do Espírito Santo Paráclito. Estamos lendo o capítulo 14 do Evangelho de João. Hoje, os versículos 21 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos então a ler o grande discurso de Jesus de despedida no Evangelho de João, capítulos 13 a 17. É um verdadeiro testamento espiritual. E como já conhecemos, a relação é de mão dupla, uma via dupla. Por um lado, o amor entre o Pai e o Filho. Por outro lado, o amor entre o Pai e o Filho, de um lado, e o discípulo, do outro. Jesus, como que, é uma espécie de dobradiça nesse amor. O Pai e o Filho se amam, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Mas, ao mesmo tempo, o Pai e o Filho amam o discípulo. A comunidade joanina é uma comunidade que se sente profundamente amada pelo Pai e pelo Filho Jesus Cristo. E a iniciativa sempre é de Deus. Deus nos amou por primeiro. A prova maior é que ele nos enviou o seu Filho Jesus e ele morre na cruz por amor de nós, nos perdoa e redime. O Pai, portanto, entra no diálogo do amor com os discípulos, exatamente porque ele e o Filho são um só. O Pai e o Filho se amam, o Pai e o Filho amam os discípulos. Nós já percebemos que esse longo discurso de Jesus é pontilhado por intervenções dos discípulos. Ontem, por exemplo, no trecho do Evangelho do domingo, tivemos a intervenção de Tomé, como podemos conhecer o caminho, e a intervenção de Filipe, mostra-nos o Pai. Hoje, a intervenção é de Judas, não o Iscariotes, isto é, Judas Tadeu. E o que Judas pergunta? Por que te manifestarás a nós e não ao mundo? A resposta de Jesus está entre os versículos 23 e 26. Aparentemente, Jesus não responde à pergunta de Judas, mas só aparentemente. Vamos observar então
Como Jesus responde? Primeiro, Jesus diz que há uma oposição radical entre ele, Jesus, e o mundo. Aqui é bom ter um pouquinho de cuidado. No Evangelho de João, o mundo é o sistema da morte, é o sistema do pecado, é o sistema do antirreino, é o sistema da oposição ao Evangelho de Jesus. Portanto, existe uma oposição, uma contraposição radical entre Jesus e o mundo. Embora que o próprio Jesus diz: eu não vim para condenar o mundo, mas vim para salvá-lo. Segundo elemento da resposta de Jesus, a grande diferença entre as comunidades dos discípulos e discípulas de Jesus e o mundo é a presença ou a ausência do amor. Há, portanto, uma oposição, e o critério fundamental dessa oposição é o amor. Mas no Evangelho de João, o amor não é uma coisa misteriosa, platônica, um sentimento estranho no meio das nuvens do céu. O amor é a capacidade de doar a vida, é a oblação, é a entrega de si mesmo. Numa palavra, Jesus diz: o amor é o cumprimento da palavra, o amor é o cumprimento dos mandamentos. E agora aparece um tema muito bonito e novo. Nós já vimos semana passada que Jesus diz: eu vou na frente preparar uma morada para vocês. Quando eu for e tiver preparado essa morada, eu virei buscá-los. Então, Jesus nos leva para as moradas eternas do Pai. Mas hoje o movimento é exatamente o contrário. Jesus diz: eu e o Pai faremos morada no discípulo. Agora o movimento é de Deus em relação ao discípulo. Inverte-se o movimento. Deus faz morada em nós. Quando um judeu escutava a palavra morada, pensava sempre no templo. Toda divindade tinha a sua morada, a sua casa, o seu templo. A morada de Deus, agora, somos nós. Nós nos tornamos morada do Altíssimo. E isso não é pouca coisa. Terceiro elemento da resposta de Jesus, o Espírito Santo. No texto de hoje, o Espírito Santo faz duas coisas. Primeiro, ele nos ensina tudo. Segundo, ele recorda tudo aquilo que Jesus disse e fez. Recordar. O que possibilita, então, guardar a palavra de Jesus? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade e o Espírito da memória. O Espírito Santo nos ajuda a apropriar-nos, não somente das palavras, do ensinamento, mas do estilo da própria vida de Jesus. A palavra recordar é tão bonita. Recordar significa colocar de novo no coração, colocar de novo no centro da vida, no centro da existência. O coração é o centro da vida, é o centro das decisões, é o centro existencial de cada pessoa. O Espírito Santo tem a grande tarefa de recordar aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus é. E nós recebemos esse Espírito pelo batismo. Portanto, devemos viver no mesmo Espírito, com o mesmo jeito de Jesus. Viver no Espírito, Paráclito, o defensor, é recordar o estilo, o jeito, a maneira de viver, os valores, o modo de decidir, o modo de atuar. Por que Jesus diz que não se revela ao mundo? Parece que o Evangelho de João quer nos ajudar a intuir que a grande maneira de Jesus revelar-se ao mundo é por meio de nós.
E como é que Jesus se revela por meio de nós? Na força e na luz do Espírito, que ensina tudo e recorda tudo aquilo que Jesus fez e disse. Depois da Páscoa, depois da ressurreição, a igreja faz memória, a igreja recorda, a igreja coloca de novo no coração e no centro da vida aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus é. Que Deus nos ajude para que nós possamos amar, vivendo a palavra, vivendo os mandamentos, para que Ele faça morada em nós, sejamos morada do Altíssimo, mas sobretudo para que, na força e na luz do Espírito, vivamos no mundo o seu testemunho. E eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.